Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim aqui para falar desse caso do Gabriel Luiz, que foi esfaqueado na noite passada. O Gabriel Luiz, ele é LGBT, e nada me tira da cabeça que esse crime foi um crime de homofobia, dadas as circunstâncias, dadas a violência desse fato. Então, assim, para quem não está acompanhando as redes sociais, o Gabriel Luiz é um jornalista que trabalha em Brasília, numa afiliada da Rede Globo em Brasília, e ele foi esfaqueado essa noite. E ele teve mais de 10 perfurações pelo corpo, num crime extremamente violento que não caracterizaria simplesmente um assalto, no caso. Então, assim, esses crimes que têm muita violência normalmente estão associados a crimes de ódio. A polícia está investigando o caso e considera como um latrocínio ou apenas uma tentativa de assalto que culminou nessas agressões, mas eu duvido muito que isso seja apenas um crime de assalto comum, dadas as gravidades das perfurações e de todos os cortes. Então, o Gabriel Luiz, ele é LGBT, né, ele é homossexual, e ele teve, então, esse atentado, ele sofreu esse atentado na última madrugada em Brasília, voltando para casa. Então, assim, a situação ocorreu quando ele estava quase chegando em casa. Então, assim, dois homens estavam seguindo ele e praticaram essa violência contra ele. Tem câmeras já, algumas imagens estão circulando na internet das câmeras de segurança próximo ao local, mas essas imagens ainda estão sendo analisadas pela polícia. Então, assim, o crime foi tão violento que, assim, ele teve laceração do abdômen, que foi que, de acordo com o boletim médico, foram as lesões mais graves. Ele teve laceração de rins e de pâncreas, incluindo também ferimentos nas mãos, o que leva a crer que ele teve alguma espécie de luta corporal contra os assaltantes. Porque assim, normalmente quando a pessoa tenta se defender, obviamente que as mãos vão ser atingidas também. Então essa violência toda não é apenas um crime de assalto. Porque assim, o celular dele não foi localizado. Muito provavelmente os ladrões, os agressores levaram o celular dele embora. A carteira com os documentos foram encontradas, mas o celular não. De repente eles levaram o celular só para dar uma disfarçada, para não deixar tão claro que é um crime de ódio, um crime de homofobia. Então, assim, o Gabriel, mesmo estando esfaqueado, ensanguentado, ele ainda conseguiu pedir ajuda no prédio onde ele morava. Ele foi falar com o porteiro do prédio onde ele morava e o porteiro chamou os bombeiros que ficam próximos ao local onde ele mora. Então, isso também ajudou muito, assim, no socorro do Gabriel, que o Gabriel agora está em estado grave na UTI, mas estável, felizmente. Ele vai poder, muito provavelmente, poder contar o que aconteceu antes desse ataque. O porteiro, quando ele reconheceu que era o Gabriel, ele botou ele para dentro do prédio, chamou a polícia, chamou os bombeiros prontamente vieram atender ele, e o Gabriel ainda conseguiu dizer para o porteiro o telefone do pai dele, para o porteiro poder entrar em contato com o pai do Gabriel. Então, assim, para mim, isso está muito claro que não é apenas um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Normalmente os assaltantes, eles assaltam, mas eles não fazem isso com a pessoa. Eles pegam os, os itens, o dinheiro, o celular, o carro, ou às vezes fazem sequestro relâmpago também. E o caso dele não, né? Lembrando que o Gabriel está em Brasília, ele está afiliado em Brasília, numa emissora da Rede Globo, em Brasília, a gente está em ano de eleição. É muito complicado isso. O Gabriel estava muito feliz, que fazia 5 anos que ele estava já nessa emissora lá em Brasília, e ele estava comemorando já, ele comemorou na internet, nas redes sociais dele, que ele estava muito feliz. Né? Eu vou deixar passando algumas fotos dele e do namorado dele. E é muito triste isso, porque é mais uma vida, mais um jovem LGBT, 28 anos, com futuro brilhante e promissor pela frente, sendo atacado dessa forma, com tanto ódio. Parem de matar os LGBTs, parem, por favor, de ter essa violência contra os LGBTs. E é uma coisa muito triste, porque assim, eu vou ler aqui um trechinho do, de uma postagem recente do namorado dele, Lucas Machado, no Instagram, que fala ali a foto deles. Eu vou ler aqui o texto da foto, dessa foto muito linda, por sinal. É óbvio demais falar sobre a sorte que tenho. Talvez
É uma pergunta. É óbvio demais falar sobre a sorte que tenho? Talvez, mas hoje assumo essa posição como se ela fosse inevitável, como se o destino permitisse uma vida mais leve apenas pela existência de um Gabriel na história. E ele existe. Não só existe, como persiste quando traz luz e me mostra que a vulnerabilidade é o triunfo entre nós. Te desejo uma vida tão incrível quanto você. Feliz Ano Novo. Te amo. Isso foi uma postagem, então, em 31 de dezembro de 2021. Então, a postagem mais recente do Gabriel Luiz, do namorado do Gabriel Luiz, no caso, no Instagram. Então, gente, a polícia ainda não sabe quais foram as circunstâncias do crime, mas eles estão trabalhando com a possibilidade de latrocínio apenas. Eu acho muito vago. É claro que a polícia ainda vai investigar e a gente está aguardando, estou aguardando notícias para saber mais sobre esse caso. Mas, dada a violência desse ataque, mais de 10 perfurações pelo corpo, incluindo tórax, abdômen e pernas e mãos. Provavelmente ele tentou se defender. Imagina o trauma que esse menino deve estar passando e o trauma que ele vai precisar, de qual ele vai precisar se recuperar depois desse ataque violento. Então, gente, falta ainda então aguardar como vai ser a investigação. Eu acredito que vai ser cobrado muito, porque está circulando muito na internet, por ser um repórter da Rede Globo, por estar localizado em Brasília, então tá tendo uma cobertura da mídia muito grande, e eu acredito que isso não vai ficar assim, e que as pessoas próximas ao Gabriel, inclusive a Rede Globo, vai investigar esse caso a fundo para descobrir o que de fato levou esse crime a ser cometido. Se foi homofobia, se foi apenas um assalto que culminou nessa violência toda, o que eu acho realmente muito difícil, porque os assaltantes ainda estão foragidos, a polícia está à procura deles, está investigando o caso, mas eles não foram localizados. Então, assim, provavelmente eles vão pegar mais imagens de câmeras próximas para ver para que lado que eles foram, ou tentar rastrear o telefone dele de alguma forma, para tentar investigar isso. Mas, mais uma vez, é muito triste ver um caso de violência tão extrema, de tanto ódio envolvido, no caso de um ataque contra um LGBT, ainda mais tão jovem e cheio de vida e talento ainda pela frente, que vai agregar muito ainda, ele vai poder falar sobre o que aconteceu com ele. Gente, então é muito triste, eu tô chocado, eu tô acompanhando as notícias que estão saindo nas redes sociais, nos sites de notícia, e assim que eu tiver mais informações sobre esse caso do Gabriel Luiz, eu trago aqui para vocês. Vamos então, só nos resta torcer para que ele se recupere e que mais para frente a polícia encontre esses bandidos, investigue o caso e prenda eles, para que eles não voltem a cometer isso com mais ninguém. Gente, vou ficar no aguardo então, mais notícias eu trago aqui para vocês. Muito obrigado por assistir e eu vejo você no próximo vídeo.